está no ar mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa e o nosso convidado de hoje é o escritor Pedro Nunes. Nascido em São José do Calçado, interior do Espírito Santo, Pedro Nunes foi alfabetizado pela própria mãe aos 6 anos de idade. Foi nessa época que começou a se encantar pelas palavras. Ainda na adolescência, escreveu suas primeiras obras. Publicou 4 livros e montou uma antologia com mais 6 autores. Atualmente, mantém um site de divulgação da produção capixaba e garante que continua em plena atividade. Seja bem-vindo, Pedro. Pedro, vamos começar pelo começo, né? Quando que você descobriu assim, sua paixão pela literatura? Isso vem já desde a infância? Vem. Eu conto sempre essa história, uma história já repetida, mas eu não posso deixar de contar. Eu fui alfabetizado por minha mãe, eu sou filho mais velho, né, de uma família de 5 irmãos, e minha mãe achou que podia me alfabetizar. E, como consequência disso, eu me interessei muito pelas palavras, e me interessei muito pelos livros. Então, eu me tornei um leitor já a partir dos 6 anos, desde os 6 anos que eu leio compulsivamente. Eu tenho o hábito de ler pelo menos 1 hora, todos os dias. E isso não é nenhuma obrigação, isso é um grande prazer, é um grande barato, isso faz parte da minha vida. Sempre fui uma pessoa normal, fui um menino normal, mas mesmo quando criança eu comecei a achar que eu podia imitar as pessoas que eu lia, né? Então foi acontecendo naturalmente, fui desenvolvendo uma aptidão para a escrita, e isso chegou à adolescência, quando você necessita de alguma coisa para dizer, olha, eu estou aqui, eu sei fazer, né? E nessa época eu já tinha assim, bem delineada a minha vontade de me tornar escritor. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, mesmo sabendo de todos os riscos, eu tinha bem delineada essa vontade de me tornar escritor. Me mudando para Vitória em 81, né? Então as coisas se tornaram mais fáceis, eu tive mais contato com escritores, tive mais contato com o que era produzido aqui, e aí foi inevitável. Hoje, quando você olha para trás, assim, seus primeiros escritos, né, ainda na adolescência, na juventude, até antes de vir para Vitória, assim, qual é a visão que você tem, né? Você vê um amadurecimento, você vê como era isso antes. Eu até vi em algumas pesquisas que eu fiz a seu respeito que você é um pouco autocrítico, né, em relação aos seus primeiros textos, assim, não gosta nem de mostrar muito. Qual é a visão que você tem sobre esses primeiros trabalhos? Olha, eu diria que os meus primeiros textos estão lamentavelmente ligados a mim. Não há como negar, né? Eles estão ligados a mim. E alguns deles eu os guardo como uma lembrança muito restrita, muito pessoal, do meu tempo, da minha vida, enfim. Mas eu não publicaria nunca, jamais. Eu tenho de tomar muito cuidado, enfim, com o que vai ser feito desses textos, porque realmente são impublicáveis. São exercícios, né, que eu fiz ao longo do tempo. Na época, claro, com 18 anos, quando eu escrevi meu primeiro romance, eu falei, nossa, escrevi uma obra-prima. Né? Com 18 anos você acha que fez uma obra-prima. Felizmente, embora eu tivesse vontade de publicar aquilo, nunca foi publicado, né? Então, isso, com o passar do tempo, com o retorno àqueles textos primordiais, né? O que aconteceu? A autocrítica foi se acirrando, né? Foi se acirrando a tal ponto que eu só publiquei aos 30 anos. Eu publiquei meu primeiro livro aos 30 anos. Antes disso, houve um episódio muito curioso na minha vida de escritor. Em 1987, a editora Brasiliense, que era então uma das maiores editoras do Brasil, ela fez um concurso literário. Havia dois gêneros, jovens contos e jovens contos eróticos. Eu achava que eu tinha 3 contos prontos, 2 para jovens contos e 1 para jovens contos eróticos. Tá bom, organizei isso para poder mandar para o concurso, dentro das regras que eles impõem, e escrevi um conto numa manhã para completar a carga, para poder participar do concurso. E mandei por mandar, claro que eu queria ganhar, mas não esperava, né? Uma editora como a Brasiliense, espera aí. Então o que aconteceu?
Algum tempo depois chega um telegrama de que eu, entre quase 2.000 escritores do país inteiro, havia sido selecionado com aquele conto que eu escrevi numa manhã. O que você menos esperava, talvez. O que eu menos esperava e o que eu menos desejava. Confesso, o que eu menos desejava. Porque eu escrevi para completar a carga, entende? Bom, ganhou o concurso. 20 escritores entre 2.000 no Brasil inteiro. De repente me transformou em escritor. As pessoas queriam saber quem é esse cara, não é? O editor da Brasiliense, o distribuidor da Brasiliense no Espírito Santo, eu queria saber quem eu era, enfim, que eu falasse sobre o meu conto, foi difícil. Eu acho que isso foi a minha canhestra estreia na vida literária. E eu não gosto desse conto. Não gosto, mas assim, eu não posso privar as pessoas de lerem, porque ele há de ter a sua importância. Tem seu mérito. O fato de eu não gostar não significa que os leitores não vão gostar. Tanto que eu resolvi, ano passado, eu finalmente o publiquei no meu site. Está lá para quem quiser ler. Né? Eu li. Deixa as pessoas lerem também para dar a opinião delas, né? Sim, é verdade. Eu acho que eu sou a pessoa menos talhada para dar opinião sobre o que eu escrevo. E depois disso, então, foi quando você, acredita assim, começou a deslanchar mesmo, entrou para o meio literário, né, de fato, se tornou uma pessoa visível ali no meio literário. Sim. E foi aí que você começou a tomar coragem também para publicar outras obras, e inclusive seu primeiro livro? Olha só, também em 87 eu participei de um outro concurso. De um concurso que havia na Fundação Ceciliana Bel de Almeida. A Fundação foi responsável pela edição da melhor literatura capixaba de todos os tempos. Né? Essa geração da década de 80, que é uma geração que eu venero, uma geração fantástica, e havia esse concurso literário lá. Então eu tinha uma novela, ou melhor, eu tinha uma ideia para fazer uma novela e a fiz em 30 dias. O primeiro título dessa novela era Maria 30 Cruzes. E mandei. Pelo menos eu, movido pela obrigação de escrever, escrevi e mandei. Não ganhou o concurso, claro, mas o livro recebeu menção honrosa, sabe? Ele foi bem recebido, né? Então, o que eu passei a fazer? Porque eu sou muito exigente com o que eu escrevo, né? Às vezes escrever para mim é um saco, porque eu fico ali em cima do texto, né? com aquela coisa toda. Não que isso não me dê prazer, isso me dá um prazer enorme. Eu passei os 5 anos seguintes reescrevendo Maria 30 Cruzes e dei a ela um novo título, o título de Aninhanha. A sugestão foi de um poeta que morava no Espírito Santo chamado Carlos Nejar. Né? E aí sim o livro foi publicado e foi muito bem recebido, principalmente pelos estudantes de letras. Né? Essa obra já te deu satisfação, né, no caso? Total. Essa publicação. O Aninhanha é uma realização de que eu gosto muito. Uhum. Na sinopse do livro, inclusive do Aninhanha, na novela, né, diz que o personagem principal é a linguagem e o não dito. Como que é isso? Assim, como que um livro, né, pode ter como personagem o não dito? Como que as pessoas podem interpretar isso no livro, enxergar isso no livro? Qual a ideia? Eu gosto do não dito. Os escritores que me interessam são aqueles que dizem no não dito, naquilo que está na entrelinha. Você lê, por exemplo, é inevitável, né, um lugar comum danado, mas não dá para negar, que você lê Machado de Assis e há muito mais dito e que não foi escrito. Né? Então, você lê Reinaldo Santos Neves, você lê Adilson Vilaça, você lê Francisco Grijó, há muito mais ali que não foi dito. Entende? Então, a realização máxima de um escritor é aquilo que ele não escreveu. As pessoas perceberem aquilo que ele quis dizer, mas não disse. Né? Com relação ao fato de que a Aninhanha tem a linguagem como personagem, isso foi uma questão levantada por um grande professor de literatura aqui no Espírito Santo, que é o Francisco Grijó. Ele escreveu um artigo na revista Você, e eu disse a ele, na época, ri muito, eu disse, eu não fazia ideia. Né? Mas em Aninhanha, como é um livro que eu escrevi como se passasse a 30 centímetros do chão, não é um livro real, não é uma história real, é uma espécie de parábola, se é que eu posso ser tão ousado,
eu queria que a história parecesse justamente flutuante. Então, eu artificializei muito a linguagem. Eu abusei muito das subversões sintáticas, dos neologismos, da criação de palavras. Isso foi o único livro em que eu fiz isso e que talvez tenha suscitado, né, essa interpretação. E, inclusive, o Francisco Grijó, ele também fala, né, da valorização da linguagem nesse livro seu, mas isso seria uma característica sua? Isso está presente nas suas outras obras também ou foi específico dessa obra? Há algumas contradições na minha linguagem. A primeira delas é a seguinte: eu adoro adjetivos. Acho os adjetivos indispensáveis e não me venham dizer o contrário. Um dos meus escritores favoritos, e sem dúvida alguma ele há de ter causado alguma influência no que eu escrevo, o Graciliano Ramos, ele abominava adjetivos. Ele xingava os adjetivos. Tinha horror a adjetivos. Mas ele não me afetou. A influência dele não chegou nesse ponto. Eu adoro adjetivos. Em Aninhanha, eu criei adjetivos compostos de 3, e eu não estou lembrado, mas talvez até de 4 elementos. Né? Adoro aqueles adjetivos planos, um atrás do outro, para deixar o substantivo bem delineado, com a carga dramática que eu desejo colocar no substantivo. E vamos falar então um pouquinho do seu processo criativo, né? Tem essas características suas e o que te inspira, o que te motiva? Como é que é esse processo? É um processo longo, né? Pelo que você disse, passou 5 anos reescrevendo o livro. É sempre assim? É uma coisa muito inexplicável, porque normalmente há uma coisa que desata, né? Há uma coisa que desata. E a partir daí, aí é a frase. A partir daí é a perseguição da frase mais ideal possível. Eu não tenho pretensão de ter escrito frases perfeitas, mas posso afirmar que todas elas me agradam profundamente. A primeira pessoa para quem eu escrevo é para mim, né? Claro que se eu escrevesse apenas para mim, eu não publicaria meus livros, né? Eu penso também em agradar ao leitor. Então, eu tomo muito cuidado com as primeiras páginas dos meus livros. É ali que eu procuro pegar a atenção do leitor, né? Quando eu me sinto estimulado a partir das primeiras páginas que eu escrevo, eu digo, então, agora eu posso me dar por satisfeito com o trabalho, né, relativo a essas primeiras páginas. Mas é a frase em torno das ideias, em torno das coisas que vão acontecendo. Quando você está escrevendo, isso aconteceu com a novela Vilarejo. A novela Vilarejo, eu pensava em escrever um conto em que não acontecia absolutamente nada. Eu estava lendo uns contos dinamarqueses e eu fiquei encantado, porque lá não acontecia absolutamente nada. Os contos se passavam nas vilas e era aquele dia a dia das pessoas, não acontecia nada. Eu falei, meu Deus, como isso é possível? Então eu quis fazer um exercício, né? Vou escrever o Vilarejo como um conto em que não acontece absolutamente nada. Mas logo no começo do livro, o que surge? Surge uma mendiga caminhando pela estrada e se sentando muito ousadamente na frente da casa de um coronel. E eu disse assim, meus planos foram por água abaixo. Eu já não posso escrever algo em que não aconteça absolutamente nada. E olha, a novela Vilarejo foi toda escrita com a história mandando em mim. A história foi acontecendo na minha cabeça de uma tal forma que eu não estava me dando conta. Vamos dar um intervalo então e a gente volta no segundo bloco. Você continua falando para a gente sobre Vilarejo, que é das suas obras, né, mais conhecidas, e a gente volta já já para o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Quem está proseando com a gente aqui hoje é o escritor capixaba Pedro Nunes. Ele estava falando aqui agorinha pra gente sobre o processo criativo dele, né? E como é que foi escrever Vilarejo, e outras histórias, que é uma das obras mais conhecidas. E aí você disse que começou com poucas pretensões e a obra foi acontecendo, né? Fala mais um pouquinho para os nossos telespectadores. Olha só, é importante que se diga que os 4 contos que seguem Vilarejo no livro, né, são 4 contos, eles foram escritos antes de Vilarejo.
Quando eu escrevi a novela Vilarejo, eu escrevi justamente para compor o livro. Estava faltando, né, esse conto para compor o livro. E, como eu disse, eu ia fazer um exercício, mas acabou que o exercício entrou pela tangente. Bom, foi um processo como outro qualquer. Quando falaram assim, queremos publicar o seu livro Vilarejo e Outras Histórias, lá fui eu, novamente, para os meus originais, reescrever tudo. Além de escrever a novela Vilarejo, eu reescrevi tudo. Reescrevi todos os contos. Eu sou tão exigente com o que eu escrevo, que se houver uma 6ª edição de Vilarejo, o livro está na 5ª edição, dada a sua aceitação, ele sairá sem um dos contos. Sairá sem o conto O Porco, que será publicado ainda este ano na forma de uma novela infanto-juvenil chamada A Tarde dos Porcos. Insatisfeito com esse conto, com a realização desse conto, eu não só o reescrevi, como o transformei num livro inteiro, né, para adolescentes. Você se considera assim, um perfeccionista na hora de escrever as suas obras? Perfeccionista, mas não perfeito, né? Eu acho que nós temos que buscar essa perfeição. O escritor tem que estar em constante busca dessa perfeição, escrevendo sempre, lendo sempre, né? Aprendendo sempre, sacando a frase ideal, né? Olha, eu sinto um prazer gigantesco quando eu encontro aquela frase que eu leio em voz alta. Todos os meus textos são lidos em voz alta por mim, né? Porque eu tenho que sentir. Todos os meus livros foram lidos em voz alta antes de serem dados por feitos. Eu gosto de sentir a frase, né? E aquela frase perfeita, quando você acha perfeita dentro do meu critério de perfeição. Não tem que ser necessariamente o critério de perfeição do leitor. O leitor tem todo o direito de achar minhas frases imperfeitas. Mas para o critério que eu estabeleci, né, quando bate no ouvido, é ótimo, é fantástico, vamos beber um café e deixar o livro descansar, porque essa frase aí acabou, né, vamos recomeçar amanhã. Uhum. Outra característica, não sei se é uma característica, mas parece que também há sempre um pouco de história real, história vivida, em alguns textos, em algumas obras. E um exemplo talvez seja Menino, né, que é outro livro que traz alguma coisa da sua infância. Você acha que é possível um autor, né, ele se distanciar, ele estar ausente da sua obra? Nessa obra, por exemplo, você acredita que existe muito de você? Olha, a teoria literária diz que o autor, depois que concluiu a sua obra, ele está ausente dela. Eu acho que é mais ou menos isso que eles querem dizer. Eu digo mais ou menos porque eu nunca prestei muita atenção. Eu acho que o autor está absolutamente presente naquilo que escreve. Eu me lembro que Graciliano Ramos dizia, escandalizado, que não é possível escrever sem o contato pessoal com o que ele está escrevendo, né? Então, eu fui provocado a escrever O Menino. Na verdade, eu fui provocado a escrever O Menino por 2 amigos e comecei a escrever. Comecei a escrever e aí foi outro lance que aconteceu como na novela Vilarejo. Ao começar a escrever O Menino, entre a matéria supérflua toda que rolou durante o processo de escrita, eu me deparei com um romance pronto. Exatamente como aconteceu na minha infância, né? Só que para eu dar voz ao narrador que contou essa história, eu tinha de distanciar um pouco do menino que eu fui. Porque eu fui um menino absolutamente normal, muito alegre, muito arteiro, né? Eu gostava de ler, era a única diferença. Mas eu era como todos os outros meninos. Mas e o menino é narrado na primeira pessoa, para narrar o menino, eu tive de me distanciar do menino que eu fui. Mas tudo que está lá aconteceu exatamente como está. É um romance que estava pronto na minha infância e que apareceu, né? Surgiu no meu consciente no momento que eu comecei a escrever sobre a minha infância. Além desse trabalho, o mais recente, né, que a gente tem, o seu livro mais recente, é A Pulga e o Jesuíta. Então, acho que para completar, ainda tem mais um livro, né, que você trouxe aqui para a gente, que é o Mulheres, que no caso é uma antologia, que tem o texto seu, mas também tem textos de outros autores. Agora, seu mesmo próprio, o mais recente, é A Pulga e o Jesuíta. A Pulga e o Jesuíta. O Mulheres foi uma antologia que eu organizei em 95.
tá? Com alguns amigos, que eu acho que eu posso citar aqui, que são o Adilson Vilaça, o Francisco Grijó, o Luiz Guilherme Santos Neves, Reinaldo Santos Neves, Renato Pacheco e Sebastião Lírio. O sétimo sou eu e o prefácio de Ivan Borgo, que é, sem dúvida alguma, parte do livro, e parte muito importante. Ivan é um grande escritor. Bom, com relação a Pulga e o Jesuíta, eu costumo dizer que eu sou um historiador diletante. Eu gosto muito de história e com o surgimento dos livros de micro-história, então, eu me tornei ainda mais interessado. E eu tenho um interesse obsessivo pela Igreja e Residência Reis Magos em Nova Almeida. Eu convivi em Nova Almeida durante algum tempo e passei muito tempo dentro da igreja. Eu passei horas dentro da igreja, às vezes sozinho, né? Então eu tirei muitas fotografias e fiz algumas filmagens e fiquei conhecendo a história da igreja e me interessei por ela. E a partir daí, né, para um trabalho que eu estava fazendo, surgiu, né, a história da Pulga e do Jesuíta. Ou seja, em A Pulga e o Jesuíta, eu fantasio, com base em relatos jesuítas relativos à inauguração da igreja jesuítica de São João de Carapina, eu fantasio sobre o dia da inauguração, da festa de inauguração da Igreja e Residência Reis Magos em Nova Almeida, em 1615. E A Pulga e o Jesuíta é uma realização de que eu gosto muito, porque eu consegui simplificar a frase para agradar as crianças. Esse é um livro que está muito atrasado, eu desejava ter escrito esse livro há muito tempo, mas eu não conseguia chegar a aparentemente simples estrutura sintática de frases para crianças, porque não é. Frases para crianças são muito complexas e você tem de conseguir alcançar o interesse da criança, e é muito complicado isso. Eu acho, bom, pelo menos eu estou satisfeito, e pelo que eu tenho recebido de retorno, porque o livro foi premiado pela Secretaria de Cultura em 2009, e em função disso foi feita uma tiragem de 1000 exemplares, e esses livros foram distribuídos aí pelo Estado, pela Secretaria, foram distribuídos no dia do lançamento, e o retorno que eu tenho recebido disso é fantástico. Não foi o único livro premiado também, né? Tem vários outros aí da sua trajetória que receberam prêmios. O próprio Menino. O Menino, ele recebeu o prêmio também da Secult, o prêmio Virgínia Tamanini de romance, em 2000, ou 99, eu não me lembro bem, se foi 99 ou 2000, né? Mas recebeu, foi muito bem recebido até. Essas obras suas, né, um pouquinho da sua história, dos seus textos, das suas características, a gente encontra também na internet, né? Além de um site próprio, você tem hoje também um site chamado Tertúlia Capixaba. O que você propõe nesse site? Eu percebi que é uma divulgação do trabalho da produção capixaba. Qual a ideia? De onde surgiu esse nome? Era um site que eu alentava. Eu queria um site onde pudesse divulgar a nossa produção, a produção literária capixaba. Então surgiu o site Tertúlia dessa forma, né? E nós temos lá assim muita coisa já, o material do site já é bastante extenso, né? As pessoas têm usado o site para fazer pesquisas, mandam demandas para nós recebemos demandas, fantásticas demandas, já recebemos demandas até de outros estados, né? Interesse na nossa produção aqui. Então, ele se tornou para mim um termômetro do valor, né, que a boa produção de livros no Espírito Santo tem. Você acredita que seja talvez uma dificuldade, até mesmo para a produção capixaba, a distribuição, a divulgação, a visibilidade desses trabalhos? Então, por isso também criar esse espaço? Essa é uma questão crônica, mas existe também... eu percebo que existe uma certa desvalorização do que é produzido aqui, não é? Eu diria que a literatura feita no Espírito Santo é muito criativa, é uma das melhores do país, é uma literatura de gente muito séria, muito comprometida, e eu acho assim, que os capixabas eles estão perdendo a oportunidade de ler pessoas que estão perto, que falam das suas coisas, das suas culturas. Outro dia eu fiquei sabendo e fiquei escandalizado
e uma grande escola aqui no Espírito Santo adotou um livro de Stephanie Myers, aquela série sobre vampiros. Né? Eu acho estranho que se faça isso, não vejo uma justificativa muito grande que se faça isso, até porque é uma coisa tão fora do nosso contexto e tão distante, um escritor tão distante, tão fora da nossa realidade, que eu sou obrigado a dizer, né, que eu puxo a brasa para a sardinha do escritor capixaba, não só para os meus livros. Eu puxo para todos os escritores capixabas. O site Tertúlia é mantido por mim e lá todos os escritores capixabas têm vez. Não há escritor capixaba que tenha procurado o site que não tenha sido divulgado lá. Nós divulgamos todos os escritores capixabas. Cabe à massa crítica, cabe aos leitores analisar se vão ou não ler determinados autores. Não cabe a mim ou as pessoas que compõem um conselho, porque tem um conselho, alguns amigos se agregaram a mim e analisam, quando eu tenho dúvida, me ajudam a analisar textos para serem publicados, né? Mas assim, os leitores no final é que vão analisar, entende? Vão separar que autor devem ler e que autor não devem ler. Agora eu digo uma coisa, estão perdendo. Bom, acho que para concluir, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que vem por aí, né? Quais são os seus planos? Tem alguma obra em andamento? Algum trabalho que não seja livro, talvez um documentário? Para a gente poder fechar aí com chave de ouro. Essa questão de documentário feito com câmeras de mão surgiu espontaneamente, né? Eu comecei a procurar imagens para o site, não achei, e aí comecei a filmar palestras dos meus colegas e minhas também. E aí aconteceu que no processo de você editar e montar essas filmagens, eu comecei a me interessar por isso. Tanto que este ano, eu e o professor Luiz Guilherme Santos Neves lançamos um DVD com o nosso primeiro documentário. Um documentário sobre folclore capixaba, falando do folclore capixaba de norte a sul do estado, né? Encartamos isso num livro que ele escreveu, livro que foi distribuído gratuitamente para professores e todas as bibliotecas do estado, né? Foi distribuído gratuitamente porque o folclore é do povo e nós chegamos à conclusão de que não poderíamos vender uma coisa que é do povo, né? O nosso objetivo com esse livro foi fazer com que as pessoas conhecessem o folclore e as coisas do estado. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, parabéns, sucesso, continue trazendo para a gente bons livros, boas obras, bons textos e bons contos e tudo mais aí que você tiver de novidade. E chega ao fim nosso programa hoje, Um Dedo de Prosa. Se você quiser participar ou tiver algum convidado que gostaria de indicar, é só mandar um e-mail para a gente, tvassembleia@l.es.gov.br. Continue com nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão. Um chão azulado cheio de manchas, assoalhos irregulares, pés de camas, cadeiras, mesas e uma multidão de pernas de mulheres, desgastadas imagens da infância. Dava ao que via uma compreensão particular. Desdenhava o ritmo da chusma doméstica. Nas manchas do chão da cozinha, ia construindo desenhos incompreensíveis. O piso de formas geométricas, uma noção de infinito, terminava num sentimento íntimo da angústia. Desde sempre todas essas coisas. Desconheço a origem das miragens. Não sei quando desapareceram. Nada há que me tenha causado uma sensação primordial. Meus inexatos sentimentos desandavam na paisagem entrevista, no que era possível reter. O cenário cinza raramente era visitado por azuis e eu não tinha a menor noção da distância que havia entre o chão e o céu.